Nós vamos falar sobre a união do crente com Cristo. Colossenses capítulo 3 é o texto, e assim nos diz a palavra, a partir do primeiro versículo. Portanto, se fostes ressuscitados juntamente com Cristo, buscai as coisas lá do alto, onde Cristo vive assentado à direita de Deus, pensai nas coisas lá do alto, não nas que são aqui da terra, porque morrestes e a vossa vida está oculta juntamente com Cristo em Deus. Quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, então vós também sereis manifestados com ele em glória. Amém. Vamos ter uma palavra de oração, Senhor. Fala conosco através da tua palavra. Ensina-nos nesta noite, no nome de Jesus. Amém. Então, como falei, a união do crente com Cristo, a teologia chama de a união mística do crente com Cristo. O nosso último estudo, a semana passada, nós falamos aqui, baseado em Colossenses 3, de 8 a 15, nós falamos sobre as sutilezas dos hereges. Sim, os hereges são sutis. Hereges são inimigos da igreja, que se infiltram para minar a igreja, para destruir a igreja. São instrumentos do diabo para fazer com que a igreja se desintegre com as seus ensinamentos errados, seus ensinamentos heréticos, ensinamentos contrários à palavra de Deus. E estes homens que se infiltram na igreja, eles têm ensinamentos sutis, filosofias, vãs sutilezas, conforme está escrito no versículo 8. E Paulo diz assim: cuidado, que ninguém vos venha a enredar com sua filosofia ou vãs sutilezas, conforme a tradição dos homens, conforme os rudimentos do mundo, e não segundo Cristo. Só para vocês terem uma ideia, um pequeno exemplo, eles diziam que Cristo não era um ser humano com carne e osso. Eles diziam que Cristo era apenas um fantasma, então isso não passava de uma heresia, e Paulo imediatamente escreve para aqueles irmãos, a fim de que eles tomem cuidado. A melhor maneira, irmãos, de nós detectarmos a heresia, o ensinamento errado, é conhecermos o verdadeiro. Eu pergunto a vocês, como é que você conhece uma nota falsa? Pense em dinheiro. Qual é o melhor método para conhecermos uma nota falsa? Alguns dizem que é usando algumas técnicas. Por exemplo, tem um detector de nota falsa, que é um aparelho, a pessoa bota a nota assim, tem uma luz e por aí vai. Outros colocam uma caneta especial na nota. Sei que várias pessoas têm métodos, técnicas de identificar a nota falsa. Porém, se você perguntar a um especialista, alguém que trabalha diretamente com dinheiro, que muito com dinheiro, conta dinheiro, aquelas pessoas que trabalham no banco, aquelas pessoas que trabalham em caixa de supermercado em algum lugar, eles vão dizer que a melhor maneira de se conhecer uma nota falsa é tendo intimidade com a nota verdadeira. Ou seja, ele conhece tanto a nota verdadeira que quando aparece uma nota falsa, imediatamente ele identifica, ele detecta, ele sabe que aquilo ali é uma nota falsa. Porque quando ele pega na nota verdadeira, só no pegar ele sabe que é uma nota verdadeira. Quando ele toca na nota falsa, só no pegar ele sabe que é uma nota falsa. Portanto, na vida espiritual não é diferente. Para nós conhecermos as falsidades por aí, as coisas más que aparecem, os hereges, as pessoas que tentam minar a igreja, destruir a igreja, que tentam fazer com que a igreja caia em pecado, com que a igreja se afaste dos caminhos do Senhor, essas pessoas se introduzem no nosso meio com ensinamentos falsos e nós precisamos detectar. Um crente que conhece as Escrituras, que tem intimidade com as Escrituras, que ora e que vive estudando a Bíblia, quando ele ouve uma mensagem que não é bíblica, ele imediatamente diz: isso aí não é mensagem bíblica, não. Isso aí não tem na Bíblia, não. O que esse cara está falando aí está errado. Ele está corrompendo o texto, ele está ensinando um texto apenas fora do contexto. Isso aí é uma mentira. Por quê? Porque esse crente está preparado. Porque esse crente está revestido de conhecimento. Porque esse crente tem a interpretação, a capacidade de interpretação bíblica, a capacidade de conhecer os espíritos. Não é isso que a palavra diz? Que nós devemos conhecer os espíritos?
ele tem, portanto, um discernimento espiritual, um discernimento também religioso, intelectual, um discernimento bíblico. Ele conhece a verdade. Quando o falso vem, ele diz, isso aí é falso. Portanto, é preciso que nós nos dediquemos, estudemos verdadeiramente a Escritura Sagrada. Vamos entrar no texto e vamos ver o que é que nós podemos aprender hoje. O que é que nós podemos aprender com esse texto que foi lido aí? A união do crente com Cristo. Em primeiro lugar, porque estamos unidos a Cristo, devemos buscar as coisas do alto. Versículo 1º do capítulo 3 de Colossenses. Então, vamos ver o que é que diz. Portanto, se já ressuscitastes com Cristo, buscai as coisas que são de cima, onde Cristo está sentado à destra de Deus. Portanto, aqui o autor está dizendo para nós buscarmos as coisas lá de cima. Já pararam para pensar como nós temos muito mais facilidade e mais inclinação para buscar as coisas aqui da terra, as coisas terrenas, passageiras, transitórias, e investimos muito pouco nas coisas eternas, as coisas espirituais? Quer dizer, nós invertemos. Nós deveríamos buscar muito mais as coisas eternas, as coisas espirituais. Nós deveríamos buscar muito mais a palavra de Deus, a oração, a vida de comunhão com o Senhor. Deveríamos nos dedicar diariamente mais à vida de conhecimento bíblico. Nós precisamos buscar as coisas que são de cima, como diz o texto aí. Nós precisamos buscar. O texto, então, nos informa aí que Cristo está assentado à destra de Deus. Segundo lugar, o texto nos informa que nós ressuscitamos com Cristo. Ressuscitamos porque estávamos mortos, mortos nos nossos delitos e pecados, mas Cristo nos ressuscitou. E também o texto nos informa que nós devemos buscar as coisas que são de cima. Se Cristo está sentado lá no céu, se nós fomos ressuscitados com Cristo, devemos buscar as coisas do céu, devemos buscar as coisas espirituais. Em Mateus 6,33, o Senhor Jesus Cristo diz o seguinte: mas busquem em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas lhes serão acrescentadas. O que o Senhor está querendo dizer, nos ensinar, é que nós devemos buscar de todo o nosso coração as coisas de Deus. Buscar em primeiro lugar o reino de Deus. Quanto tempo nós temos orado pela manhã, por exemplo? Quanto tempo nós temos investido no estudo bíblico, no estudo das Escrituras Sagradas? Quanto tempo nós precisamos dedicar o nosso tempo, buscar as coisas do alto, das coisas lá do céu? Segundo lugar, porque estamos unidos com Cristo ou a Cristo, devemos pensar nas coisas de cima. Versículo 2, pensai nas coisas que são de cima e não nas coisas que são da terra. Isso mesmo, é bem parecido com o primeiro, mas imagine, nós só poderemos buscar ou fazer a vontade de Deus aqui neste mundo, se vivermos pensando nas coisas do céu, se vivermos praticando as coisas espirituais. Lutero, o grande reformador do século XVI, ele disse o seguinte: eu tenho tanta coisa para fazer durante o dia que eu não poderia começar o dia sem antes orar 2 horas. Imagine que ele foi um homem poderoso, digamos assim, um homem nas mãos de um Deus poderoso, que trouxe a igreja para o centro da palavra de Deus. Um homem que, além das suas funções seculares, como ele era professor de universidade, ele ensinava a Bíblia, é professor de Bíblia, ainda mais agora usado poderosamente por Deus para reformar a igreja que tinha se desviado, se afastado do centro da vontade de Deus, da palavra de Deus, que tinha se corrompido. Agora esse homem é usado por Deus para conduzir os verdadeiros cristãos para os caminhos do Senhor, dizendo que a salvação não era pelas obras, como apregoava a igreja da Idade Média. A salvação não era pelas obras, e sim pela graça. Pela graça sois salvos mediante a fé, isso não vem de vós, é dom de Deus, não de obras para que ninguém se glorie, disse o apóstolo Paulo lá em Efésios 2, 8 e 9. E este homem, Martinho Lutero trouxe a igreja de volta para o centro das Escrituras Sagradas. E trouxe a verdade para o povo, para o mundo da sua época, e consequentemente chegou até nós hoje.
Então, Martinho Lutero tinha o costume de orar, tinha o costume de se dedicar à vida de oração com Deus. É exemplo para nós, um grande legado para nós. Devemos, então, copiar o seu exemplo. A palavra de Deus diz lá em 1 Tessalonicenses 5,17, orai sem cessar. A nossa vida deve ser de oração. Então, vejamos quais são estas coisas que nós devemos pensar, sobre as coisas de cima. Filipenses 4:8 diz assim, meus irmãos, quanto ao mais, irmãos, tudo o que é verdadeiro, tudo o que é honesto, tudo o que é justo, tudo o que é puro, tudo o que é amável, tudo o que é de boa fama, se há alguma virtude, se há algum louvor, nisso pensai, diz a palavra de Deus para cada um de nós. Nós devemos, então, pensar nestas coisas. O que é que nós temos pensado? O que é que tem ocupado a nossa mente? Coisas imundas, sujeira, maus pensamentos, ódio, ira, ressentimento, mágoa, vingança, impureza, lascívia, prostituição, traição, todo tipo de maldade. Será que são essas coisas? Quando Paulo diz que nós devemos ocupar a nossa mente com o que é verdadeiro, honesto, justo, amável, de boa fama e ainda mais virtude e louvor? São estas coisas que deveriam ocupar a nossa mente. Um conselho para você, memorize esse texto, Filipenses 4:8. Não deixe de memorizar, vai ser bom para que quando nós formos tentados, nós citarmos, como fez o Senhor Jesus Cristo quando estava sendo tentado pelo diabo. Ele imediatamente cita as Escrituras e venceu ao diabo na hora da tentação. Agora, por que devemos buscar as coisas do alto? Qual a razão por que nós devemos buscar as coisas do alto? Esta é uma pergunta e merece uma boa resposta que está na palavra de Deus. Porque estamos mortos. Primeira resposta, que está no versículo 3. Porque já estáis mortos. É por isso que nós devemos buscar as coisas espirituais. Mas aí você pergunta, mas como assim eu estou morto? Estou morto? Sim, morto para o pecado. Você não vive mais para o pecado, como vivia antes. Antes de vivermos para Deus, vivíamos para o pecado. Mas estávamos mortos nos nossos delitos e pecados. Mas agora estamos mortos para o pecado e vivos para Deus. Então, Romanos 6:11 diz assim, assim também vós considerai-vos mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus. É por isso que nós devemos buscar as coisas de cima. Em segundo lugar, devemos buscar as coisas do alto, porque a nossa vida está escondida com Cristo. Sim, você está de trás da cruz de Cristo. Você está protegido por Cristo. O diabo não pode mais derrubar você. O pecado não pode mais derrotar você. O mundo não pode mais te levar na... Nós já estudamos. Deu um pequeno problema aqui no Zoom, mas voltou. Nós já estudamos aqui antes sobre o Salmo 91. Salmo 91 diz assim, o que habita no esconderijo do Altíssimo e descansa à sombra do Onipotente, diz ao Senhor, meu refúgio, Deus meu em quem confio. Então a palavra de Deus diz que Deus é o nosso refúgio. É em Deus que você deve se refugiar. E você deve se refugiar constantemente, porque senão você vai ser vítima do mundo, vítima do pecado, vítima do diabo. Você vai ser presa fácil. Os predadores, instrumentos do diabo estão aí por toda parte. Aqueles que são inimigos de Deus, você precisa estar escondido em Deus. Não é assim que, por exemplo, dando um exemplo aqui, os animais fazem, se escondem nos seus esconderijos. Nós precisamos nos esconder no nosso esconderijo. O nosso esconderijo é o Altíssimo, é o Senhor, é a palavra de Deus. Medite, estude. Muitos de nós estamos sendo derrotados porque nós não estamos escondidos em Deus. Muitos de nós estamos vivendo uma vida fracassada, derrotada, porque não estamos no esconderijo do Altíssimo. O Altíssimo é quem nos guarda, quem nos protege de todos os dardos inflamados do maligno. Nós precisamos nos esconder na fortaleza, no forte, no esconderijo do Altíssimo, para não sermos alvos, para não sermos alvo do inimigo, para não sermos atingidos, para não sermos derrotados.
Somente se estivermos no Senhor, na palavra de Deus, é que nós prevaleceremos, vivemos uma vida vitoriosa e abençoada. Terceiro e último lugar, porque estamos unidos a Cristo, iremos com Ele para a glória. Veja então no versículo 4, quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, então também vós vos manifestareis com Ele em glória. A ideia é que Cristo vai voltar. Sim, Jesus subiu, está à direita de Deus, reinando, governando, mas voltará para buscar a sua igreja um dia. Ele vai voltar da glória e vai enviar os seus anjos para colher, não é? Os crentes que estão nos quatro cantos do mundo, para recolher, para juntar, e esses crentes serão levados. Se na época já tivermos mortos, nós seremos ressuscitados. E aí vamos nos unir aos irmãos que estiverem vivos e vamos ser arrebatados, levados. Vamos para a glória. Tchau, mundo velho. Tchau, perdição. Tchau, inferno. Nós vamos para a glória. Nós vamos para o céu, para a presença do Senhor. É promessa de Deus. É isso que ele quer dizer nesta palavra. Quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, então também vós vos manifestareis com ele em glória. O Senhor voltará para buscar o seu povo. Foi ele, prometeu isso. Está lá em João 14:3. E quando eu for e vos preparar lugar, voltarei e vos receberei para mim mesmo, para onde eu estou, estejais vós também. Disse o Senhor Jesus Cristo quando estava no corpo com os seus discípulos. Eu vou para o céu, eu vou preparar um lugar para vocês e voltarei para buscar vocês. Então se preparem, se consagrem, se dediquem. Viva uma vida de oração, de consagração, de crescimento espiritual, de meditação nas Escrituras Sagradas. Pensem mais nas coisas do céu. Já pararam para pensar como no nosso tempo, nós pensamos muito pouco nas coisas do céu? Nós pensamos muito na coisa das coisas da terra e pensamos pouco no céu. Precisamos voltar a pensar nas coisas do céu. Nós, então, meus irmãos, contemplaremos o Senhor, veremos o Senhor face a face, conforme está em Salmo 17:15. Eu, porém, na justiça contemplarei a tua face, disse o salmista. Nós contemplaremos a face de Jesus. Nós estaremos para sempre com Jesus. Nós viveremos na glória com o Senhor Jesus Cristo. Nós precisamos, então, crer. Lá em Isaías 25:8 diz assim: tragará a morte para sempre, e assim enxugará o Senhor Deus as lágrimas de todos os rostos e tirará de toda a terra o opróbrio do seu povo. Porque o Senhor falou. E no finalzinho do versículo seguinte, ele diz: na sua salvação exultaremos e nos alegraremos. E Paulo diz: tragada foi a morte pela vitória, lá em 1 Coríntios 15:54. Então, o Senhor Jesus Cristo, quando ele voltar, ele vai derrotar a morte, nos levando, nos ressuscitando, e nunca mais, jamais morreremos, jamais passaremos por lutas, porque estaremos na glória, na presença do Senhor para todo sempre. Nós estudamos aqui hoje, para nós concluirmos, sobre o crente estar unido com Cristo. Isso mesmo, você está unido com Cristo. Você hoje é de Cristo. Você vive para a glória de Deus. Vive unido com Cristo. E por isso você deve buscar as coisas do alto, pensar nas coisas do céu. Porque Cristo voltará para te buscar. Que Cristo nos encontre vigiando. Que Cristo nos encontre preparados. E a preparação é essa. É vivermos com Ele, em comunhão com Ele. Estudando as Escrituras, participando das coisas que Ele nos preparou, nos deixou, que é a igreja, que é a comunhão, que é a ceia do Senhor, que são as orações, que é o estudo bíblico, que são as reuniões, que são os cultos. Tudo isso nós precisamos desfrutar nesta vida. Que Deus abençoe a cada um. Vamos concluir com uma oração? Senhor nosso Deus, obrigado pela tua rica palavra. Aplique em nosso coração. Muito obrigado, que privilégio nós estarmos unidos com Cristo, esperando a volta gloriosa do Senhor. Mas, Senhor, a tua palavra nos exorta que devemos pensar nas coisas do céu, nas coisas do alto, pensar nas coisas que são lá de cima. E nós queremos fazer isso, Senhor, à medida que estudamos, que oramos, que desenvolvemos, Pai. Portanto, nós queremos te agradecer e pedir todas essas coisas, Senhor,
rogando a tua graça em nome de Jesus. Amém.